Meu nome é Anabel, tenho 38 anos e vivo com minha família em Lyon, França. Até recentemente, minha vida era bastante comum. Eu trabalho como assistente em uma biblioteca. Aos sábados, eu passeava pelo mercado do bairro e aos domingos almoçávamos na casa dos meus pais. Meu marido, Pierre, é engenheiro, um homem lógico, organizado e sempre com os pés no chão. Eu, por outro lado, cresci num ambiente onde a fé fazia parte da rotina diária. Embora, com o passar dos anos, meu relacionamento com Deus tivesse se tornado distante e silencioso. E, se for honesta, bastante superficial. Tudo mudou no ano em que nosso filho Gabriel completou 10 anos. Ele era enérgico, alegre, apaixonado por futebol e sempre pronto para rir. Mas depois do inverno, os problemas começaram. Uma tosse persistente, cansaço excessivo e dificuldade para respirar após correr. No início, os médicos disseram que era asma infantil, algo comum e controlável. Em poucos meses, Gabriel sofreu sua primeira crise de pneumonia. Se recuperou, mas poucas semanas depois, outra atacou, e depois outra. Cada recaída era pior que a anterior. O que começou como um simples diagnóstico de asma se transformou em um doloroso ciclo de hospitalizações. Oxigênio, antibióticos e noites sem dormir. Vê-lo exausto por subir apenas 2 degraus partia meu coração. Ele não brincava mais, não corria mais. Seu riso, aquele que enchia a casa, parecia ter se escondido. Os médicos começaram a falar sobre pneumonia recorrente e asma grave, e resistente ao tratamento. Seus pulmões estavam cada vez mais enfraquecidos. E, embora ninguém o dissesse em voz alta, eu via o medo em seus olhos e nos do meu marido. Foi então que minha irmã Jean me falou sobre Assis e Carlo Acutis. Eu conhecia a cidade por São Francisco, mas ignorava a história do jovem santo. Jun me contou testemunhos, me falou sobre famílias que haviam encontrado consolo e até melhorias inesperadas na saúde de seus filhos. No início, sentia-me cansada, frustrada com a vida e a fé. Mas uma noite, depois de ouvir Gabriel chorar porque não podia mais ir à escola como as outras crianças, algo dentro de mim se quebrou. Sugeri a Pierre que viajássemos juntos para Assis. Ele hesitou. Anabel, o que nosso filho precisa é de remédios, não de ilusões. Eu entendi, mas não estava pedindo para substituir os tratamentos apenas para dar mais um passo, um diferente. Eu disse a ele: se não funcionar, voltaremos para casa, sabendo que tentamos de tudo. Mas se houver a menor chance, não posso ignorá-la. Ele olhou para mim, em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Finalmente, ele suspirou e concordou. Naquele mesmo fim de semana, começamos a planejar nossa viagem para a Itália. O que não sabíamos então era que essa jornada não mudaria apenas a saúde de nosso filho, mas também nossa fé, nosso casamento e nossa maneira de encarar a vida. Passei os dias seguintes lendo tudo o que encontrava sobre Carlo Acutis. Descobri a vida de um adolescente como qualquer outro. Ele gostava de videogames e futebol, mas frequentava a missa todos os dias e rezava o terço. Tinha usado a internet para criar um site sobre milagres eucarísticos. Ajudava os sem-abrigo, defendia colegas vítimas de bullying e enfrentou a doença e a morte com uma maturidade surpreendente, oferecendo seu sofrimento pela Igreja e pelo Papa. Quanto mais eu lia, mais sentia uma esperança a crescer dentro de mim, não baseada em fatos ou estatísticas, mas em algo profundo, quase instintivo, como se minha alma reconhecesse em Carlo alguém que entendia nossa dor. Planeamos a viagem para um sábado de outubro. O estado de Gabriel tinha piorado. Ele respirava com dificuldade, estava fraco e tinha perdido peso. Os médicos nos aconselharam a não movê-lo, mas senti que devíamos tentar. Naquela manhã, vestimos-lo com roupas confortáveis e preparamos uma mochila com sua medicação, água e alguns lanches que ele provavelmente não tocaria. Pierre colocou almofadas no banco de trás para tornar a viagem mais suportável. Minha mãe nos abraçou antes de sairmos, com lágrimas nos olhos. Rezem por mim,
sussurrou ela. A viagem foi longa. Gabriel dormiu a maior parte do tempo. Pierre dirigia em silêncio, focado na estrada. De vez em quando, nossos olhos se encontravam pelo retrovisor. Nenhuma palavra era necessária. Compartilhávamos a mesma esperança silenciosa. Chegamos a Assis ao meio-dia. A cidade parecia saída de uma tela, com muros antigos e ruas de calçada. Mas nossa razão para estarmos ali era única. Perguntamos pelo santuário, onde repousavam os restos mortais de Carlo Acutis, e logo nos indicaram a entrada. Ao entrar, fiquei surpreendida com a modernidade do lugar. Não era a igreja solene que eu tinha imaginado. Tinha um ar juvenil, com painéis que contavam a história da vida de Carlo através de fotografias. Havia pessoas a rezar, senhoras idosas, com terços, jovens casais e adolescentes. O ambiente transmitia serenidade e luz, não peso excessivo ou solenidade. Aproximamo-nos do relicário que continha o corpo de Carlo. Gabriel estava tão leve que parecia uma pena nos meus braços. Quando o vi sereno e vestido como qualquer adolescente, estremeci, ajoelhei-me e coloquei Gabriel ao meu lado. Comecei a rezar com lágrimas, implorando para que Carlo intercedesse por ele, para que lhe devolvesse a saúde e a oportunidade de viver plenamente. Gabriel tocou minha manga e perguntou com uma voz fraca: "Posso tocá-lo, mãe?" Pierre assentiu. O relicário tinha uma abertura que permitia aos fiéis colocar a mão no vidro. Guiei a mão dele, pequena e fria, até que a tocou. Nesse momento, senti algo impossível de descrever, uma espécie de vibração no ar, como se a presença de Carlo preenchesse a capela. Gabriel manteve a mão no vidro por alguns segundos e abriu os olhos, grandes, claros, vivos. Olhou para mim espantado e disse com uma voz firme: "Mãe, sinto-me estranho, mas minha cabeça não dói." O tempo pareceu parar. Aquelas palavras de Gabriel suspenderam tudo à nossa volta. Pierre empalideceu. Eu mal conseguia respirar. Gabriel retirou a mão do vidro e estudou os dedos como se os visse pela primeira vez em meses. E então, ele fez algo que não fazia há muito tempo. Ele se levantou sozinho. Pierre avançou para o apoiar, mas nosso filho manteve-se firme nas pernas, os joelhos ligeiramente fletidos, como se estivesse a testar o equilíbrio, mas de pé, estável. As pessoas que rezavam na capela viraram-se, surpreendidas. Uma idosa notou. Um grupo de adolescentes levantou-se, confuso, mas atraído pelo que estava a acontecer. Um homem barbudo segurava o telemóvel perto, provavelmente gravando o momento. "Estou com fome, mãe", disse Gabriel com um sorriso genuíno. Não era a careta forçada que usava para nos tranquilizar. "Podemos ir comer alguma coisa?" Não consegui conter as lágrimas. Abracei-o com força, com medo de o magoar, mas ele retribuiu. Segurando-me com os braços pequenos e quentes, senti o seu coração bater contra o meu. Ele estava vivo, estava presente, ele estava de volta. Pierre também estava a chorar, mas não de forma contida como naquela noite em casa, mas com lágrimas que escorriam incontrolavelmente enquanto nos abraçava. Um padre aproximou-se. Era um homem magro, com óculos finos e voz trêmula. "O que aconteceu?" Eu não conseguia falar. Pierre tentou explicar em meio às lágrimas. Nosso filho, com pneumonia recorrente devido à asma, enfraquecido durante meses com tratamento que parecia o esgota Low Shen, resultados claros, e agora ele dizia que não sentia mais dor, que conseguia respirar sem dificuldade. O padre ajorrou-se ao lado de Gabriel. "Qual é o seu nome, pequeno?" "Gabriel, eu sou o padre Giacomo. Diga-me como se sente." "Dói muito antes, mas agora, tô bem." Eu toquei no vidro e senti-me melhor. Jaculatório e emoção. "Esta é a segunda vez que vejo algo assim neste santuário", murmurou Carlo. Ele continua a interceder. Enquanto falávamos, uma pequena multidão se reuniu. Cerca de 15 pessoas. Algumas rezando em voz alta, outras chorando, outras abserranas maravilhadas. Uma mulher aproximou-se e
disse: Eu sou Laura de Milão. Vim porque a minha filha foi tocada pela graça de Carlo há 3 anos. Ela tinha uma doença grave e os médicos darem apenas algumas semanas. Rezamos aqui e, passado um mês, ela estava completamente curada. Hoje tem 12 anos e goza de saúde perfeita. Outra voz juntou-se. Um homem contou como seu pai, após um acidente vascular cerebral, que o tinha deixado imóvel e sem fala. Recuperou a mobilidade e começou a comunicar novamente, depois de rezar a Carlo. Testemunhos de cura sucederam-se, pequenos e grandes, todos milagres ligados ao jovem de Assis. O padre Giacomo levantou a mão para pedir silêncio. Esta família deve levar a criança a um médico para confirmar a sua recuperação. Entretanto, juntemo-nos em oração e agradeçamos ao Senhor pela sua misericórdia. Rezamos juntos. Eu segurava Gabriel, sentindo sua respiração regular, o seu corpo quente e vivo. Não era um sonho ou uma ilusão de desespero. Meu filho estava realmente bem. Ao sairmos, o sol parecia mais brilhante, o ar mais limpo. Gabriel caminhava entre nós, saltando de alegria. No caminho de volta para Laian, Gabriel não parava de falar. Os seus planos, os seus jogos, os amigos que queria rever. Parecia que não só tinha recuperado a saúde, mas também a infância que a doença lhe tinha roubado. Pierre dirigia com as mãos firmes no volante, mas os olhos cheios de espanto e gratidão. De vez em quando, Pierre olhava para mim, incrédulo, abanando a cabeça. Isto realmente aconteceu? Perguntou-me com a voz trêmula. Anabel, diz-me que não estamos a sonhar. Aconteceu mesmo. Respondi, e, ao proferir aquelas palavras, senti-as a ressoar com uma força que percorreu cada célula do meu corpo. Chegamos às urgências do hospital de Laian por volta das 18 horas. A enfermeira, que nos conhecia bem após tantos meses de visitas, devido às crises constantes de pneumonia de Gabriel, ofegou ao ver o nosso filho a andar e a falar normalmente. Mas é você, Gabriel? Como pode estar assim? Disse ela. A enfermeira encaminhou-nos imediatamente. A médica de serviço era uma pneumologista que acompanhava Gabriel desde o seu diagnóstico inicial de asma complicada por crises graves de pneumonia, quando entrou e viu o nosso filho, sentado na maca, a respirar sem esforço e a sorrir, empalideceu. Como pode ser isto? Sussurrou ela. Há 3 dias, ele estava à beira de uma infecção grave, com dificuldade em respirar e febre constante. E agora, olhe para ele. Contamos-lhe tudo. A viagem a Assis, a visita ao túmulo de Carlo Acutis, o momento em que Gabriel tocou o vidro da urna e a mudança repentina que sofreu, a médica ouviu-nos, cada vez mais espantada. Compreendo a vossa fé e respeito-a profundamente, disse ela finalmente. Mas, do ponto de vista médico, isto é impossível. A pneumonia recorrente, combinada com a asma grave, não desaparece da noite para o dia. Por isso, vamos fazer os exames. Eu intervi. Vamos raciocinar com dados. Uma radiografia, análises ao sangue, o que for preciso. Mas olhe para ele. Algo mudou. A médica assentiu. Faremos uma radiografia pulmonar e testes respiratórios amanhã. Mas por agora, quero examina. Lou minuciosamente. O exame durou mais de 1 hora. Ela verificou os seus reflexos, coordenação, respiração, capacidade pulmonar, saturação de oxigênio, fez perguntas, avaliou a memória e a orientação. Tirava notas enquanto abanava a cabeça constantemente. Finalmente, pousou a caneta. Não sei o que dizer, murmurou ela. Objetivamente, Gabriel não apresenta nenhum dos sintomas que tinha. A respiração está estável, os reflexos são normais, ele é como uma criança completamente saudável, mas precisamos das imagens para o compreender completamente. Não dormi naquela noite. Pela primeira vez, em meses, Gabriel descansou sem acordar, tossir ou ter falta de ar. Eu escutava a sua respiração profunda e irregular, algo que não ouvia há tanto tempo. Pierre e eu ficamos acordados, de mãos dadas,
sem precisarmos de palavras. Na manhã seguinte, domingo, Gabriel fez radiografias e testes respiratórios completos. Entrou na sala com um sorriso, enquanto a operadora, que o conhecia de testes anteriores, olhava para ele com os olhos mareados. A espera pelos resultados pareceu interminável. Quando a médica saiu do laboratório, o seu rosto refletia uma mistura de espanto e emoção contida. Pediu-nos para acompanharmos ao seu consultório. O meu coração disparou. E se tudo tivesse sido apenas um alívio temporário? Peguei na mão de Pierre e seguimos a médica, deixando Gabriel com a enfermeira. A médica comparou as radiografias recentes com as de meses atrás. Olhem para isto, disse ela com a voz embargada. Esta era a radiografia anterior. Pulmões congestionados, infecções recorrentes, inflamação que não diminuía, e esta apontou para a nova, completamente limpa. Não há sinal de pneumonia, os brônquios estão limpos. A inflamação desapareceu, não há dúvida, sussurrou Pierre. Está completamente saudável. A médica tirou os óculos e esfregou os olhos. Nos meus 20 anos de carreira, nunca vi nada assim. Não há vestígios de infecção ou danos residuais. É como se nunca tivesse estado doente. Pierre abraçou-me, ambos incapazes de falar. Pela primeira vez em meses, podíamos respirar aliviados. Gabriel estava verdadeiramente bem. Do ponto de vista científico, o que tinha acontecido parecia impossível. Não havia registros médicos que documentassem uma recuperação completa e repentina, num caso como o de Gabriel. Então, o que isto significa? Perguntei, com a voz a tremer. A médica olhou para nós e nos seus olhos vi algo que nunca tinha visto antes. Humildade. Um homem de ciência, um profissional da razão, estava confrontado com algo completamente além da sua compreensão. Ela respirou fundo e falou calmamente. A médica disse-me: Minha senhora, eu não consigo explicar o que aconteceu em Assis. Só sei que o seu filho estava gravemente doente e agora está saudável. Posso chamar-lhe remissão espontânea, ou um caso digno de estudo. Posso usar todos os termos médicos que quiser, mas a verdade é que não tenho explicação. Talvez haja coisas que a medicina ainda não compreenda. Devemos continuar a monitorizá-lo, nos próximos meses realizar mais testes. Mas, por agora, posso dizer uma coisa com absoluta certeza. Gabriel está completamente curado. Saímos do consultório e meu filho correu na nossa direção, com os olhos brilhantes de alegria. Então, tô bem, posso voltar a jogar futebol? Perguntou ele, cheio de emoção. Peguei-o nos braços e rodei-o, sentindo seu corpo a responder perfeitamente. Sim, querido, tá bem. Você pode fazer tudo o que quiser. A notícia espalhou-se rapidamente, primeiro no hospital, depois na nossa paróquia e, finalmente, por toda Lyon, o nosso pároco organizou uma missa de ação de graças. A igreja estava lotada. As pessoas estavam de pé até a última fila. Gabriel, vestido com a sua melhor camisa, sentou-se na primeira fila entre nós, sorrindo para todos os presentes. O nosso pároco falou sobre fé, milagres e como Deus continua a manifestar-se através dos seus santos. Ele falou de Carlo Acutis como um exemplo moderno para os jovens. Um santo cuja santidade não consiste em realizar proezas extraordinárias, mas em amar a Deus e ao próximo na vida diária. Após a missa, muitas pessoas se aproximaram de nós com lágrimas nos olhos, partilhando seus sofrimentos, falando dos seus doentes, pedindo orações. Compreendemos que a nossa história não era apenas nossa, mas de todos aqueles que sofrem, que esperam, que procuram sinais de que Deus não se esqueceu deles. O padre Giacomo, o sacerdote do santuário em Assis, contatou-nos mais tarde. A diocese desejava documentar o que tinha acontecido e pediu-nos uma descrição detalhada da nossa experiência. Reuniram toda a documentação médica e explicaram que estes casos são minuciosamente analisados antes de poderem ser oficialmente reconhecidos como milagres. Asseguraram-nos que a nossa história tinha um poder especial e poderia dar esperança a muitas famílias. Um mês depois,
voltamos a Assis, já não como pessoas desesperadas à procura de um milagre, mas como peregrinos agradecidos. Ao entrarmos no santuário, algumas pessoas reconheceram-nos e aproximaram-se para nos abraçar, chorando e rezando conosco. Ajoelhei-me em frente ao túmulo de Carlo. Desta vez, não eram lágrimas de desespero, mas de profunda gratidão. Obrigada, sussurrei. Obrigada por teres escutado uma mãe desesperada. Obrigada por teres intercedido pelo meu filho. Obrigada por nos teres devolvido as nossas vidas. Gabriel colocou a sua pequena mão no vidro da urna novamente. Obrigado, Carlo, disse claramente. Quando for grande, quero ser como você. Quero ajudar os outros. Até Pierre, meu marido prático e racional, ajou-se ao nosso lado. E, pela primeira vez, viu rezar com verdadeira fé, sem fórmulas, falando com Carlo como se fala com um amigo. Não sei se me podes ouvir, mas quero que saibas que mudaste as nossas vidas. Salvaste o nosso filho, salvaste a nossa família e passarei o resto da minha vida a tentar estar à altura deste presente. Nos meses seguintes, Gabriel voltou completamente ao normal. Voltou à escola, retomou o futebol e reencontrou seus amigos. As consultas médicas, primeiro de 3 em 3 meses e depois de 6 em 6, mostravam um quadro clínico perfeito. A médica documentou o caso numa revista médica, usando termos cautelosos como remissão espontânea, inexplicada, mas, em particular, dizia-nos, com a voz embargada pela emoção: isto é um milagre. Não sei mais como chomolou. As nossas vidas mudaram completamente, não apenas por causa da recuperação de Gabriel, mas pela forma como escolhemos viver depois. Envolvemo-nos na vida paroquial. Pierre tornou-se catequista. E eu comecei a visitar famílias com crianças doentes, partilhando a nossa história para dar esperança. Ensinamo-los que não estão sozinhos, que há sempre esperança e que os milagres ainda acontecem. Conheci mães devastadas pela dor, pais que tinham perdido a fé, avós a rezar em desespero. A cada um deles dou o mesmo conselho: nunca percam a esperança, porque a vida pode surpreender-nos quando menos esperamos. Viajem para Assis com o vosso filho, levem-no a Carlo, rezem com todo o coração e aceitem seja qual for a resposta de Deus, que Ele vos ama e nunca vos abandonou. Essa é a lição mais importante que aprendemos. Algumas famílias experimentaram curas milagrosas como a nossa, outras não. E essa é talvez a lição mais difícil. Os milagres, eles não são garantidos. Às vezes, a resposta de Deus é sim, às vezes é não, e às vezes é esperar. E todas são respostas cheias de amor, mesmo que as nossas mentes humanas não consigam compreendê-las. Conheci uma mãe chamada Helena. Ela levou a sua filha, doente de leucemia, a Assis com toda a fé que conseguiu reunir. Ela rezou a Carlo com o coração cheio de esperança. Mas a criança morreu 3 meses depois. Helena ficou devastada, zangada com Deus, com Carlo e até comigo, porque sentiu que lhe tinha dado uma falsa esperança. Onde estava o milagre para minha filha? Por que o seu filho e não a minha? Gritou-me ela durante o funeral. Eu não tinha respostas. Como poderia ter? No entanto, permaneci ao seu lado, acompanhando-a na sua dor. Com o tempo, Helena conseguiu encontrar uma certa paz. Ela me disse 1 ano depois que o verdadeiro milagre não foi a cura física, mas a força que a sua filha teve nos seus meses finais, a alegria com que viveu cada dia, apesar do sofrimento, e a serenidade com que enfrentou a morte. Isso, disse Helena, foi o presente de Carlo. Ele não eliminou a dor, mas concedeu a graça de a atravessar com dignidade. Essas histórias ensinaram-me que os milagres vêm de muitas formas, nem sempre são curas visíveis e espetaculares. Às vezes manifestam-se em conversões interiores, reconciliações familiares ou simplesmente na paz que encontramos no meio da tempestade. Todos são valiosos, todos são sinais do amor de Deus. Hoje, Gabriel tem 15 anos. É um rapaz cheio de vida, inteligente e curioso. Muitas vezes o encontro em frente ao computador, não a jogar, mas a ler,
sobre Carlo Acutis. No seu aniversário, pediu e recebeu uma biografia ilustrada do jovem beato. Ele lê e relê, sublinhando frases, tirando notas. Seguindo esse exemplo, Gabriel começou a servir a missa aos domingos. O nosso pároco comenta que ele é o acólito mais atento e devoto que ela já teve. Após a missa, ele fica em frente ao sacrário, como Carlo fazia, e permanece em silêncio, às vezes por até 10 minutos, apenas observando e rezando. Quando lhe pergunto o que faz, ele responde: eu falo com Jesus? Ou melhor, eu o escuto. Carlo disse que a Eucaristia é a porta para o céu. Eu quero passar o máximo de tempo possível perto dessa porta. Nossa casa tornou-se um ponto de referência para muitas famílias. Recebemos constantemente visitas, chamadas e mensagens de pais que procuram aconselhamento ou simplesmente para ouvir a nossa história, buscando esperança. Às vezes, é exaustivo e sonho com uma vida mais normal, sem sermos a família do milagre. Mas depois, olho para Gabriel, vejo-o a correr e a rir no jardim, e compreendo que partilhar a nossa experiência não é um fardo, mas um privilégio. Criamos um pequeno grupo de oração dedicado a Carlo Acutis. Reunimos-nos todos os primeiros domingos do mês, com cerca de 15 famílias. Algumas experimentaram graças milagrosas, outras ainda estão à espera, e algumas carregam a dor da perda, mas todas encontram consolo na sua fé. Rezamos juntos. Partilhamos as nossas histórias e apoiamos-nos mutuamente. Formou-se uma verdadeira comunidade, uma família espiritual. Nestes encontros, vimos como Carlo continua a operar não apenas na cura física, mas em transformações profundas do coração e da vida. Antoine, um jovem de 16 anos, que lutava contra a dependência, compareceu a pedido da sua mãe. Estava cético, quase hostil, mas algo mudou nele. Hoje está limpo, há 1 ano, está a terminar o ensino médio e quer dedicar-se ao voluntariado com jovens carenciados. Lucia e Marco, um casal à beira do divórcio, compareceram por acaso, ouviram os testemunhos, rezaram e algo se agitou nos seus corações. Começaram a falar de novo, a amar-se, e hoje o seu casamento está a florescer novamente. Naquele ano, em outubro, no 5º aniversário da recuperação de Gabriel, recebemos um convite muito especial. A Diocese de Assis queria que partilhássemos publicamente o nosso testemunho no santuário. Naquele dia, o templo estava lotado. Havia famílias inteiras, jovens, idosos e sacerdotes. Eu estava aterrorizada. Nunca gostei de falar em público e, ao subir ao palco, senti as minhas mãos a tremer descontroladamente. Contei a nossa história e que Carlo tinha curado algo mais profundo na nossa família. A nossa fé, a nossa perspectiva, as nossas prioridades. Eu, que antes vivia uma fé confortável e rotineira, tinha despertado novamente. No final do encontro, o padre Giacomo aproximou-se de nós e diz-nos algo que guardo com carinho no meu coração. Não o coloquem no centro. Ele só queria apontar para Cristo. Ele tinha razão. Essa é agora a nossa missão, não apresentar Carlo como um herói mágico, mas como um irmão mais velho que mostra o caminho para Deus. Todos os dias, rezo a Carlo Acutis, aquele jovem extraordinário que intercedeu por nós e que continua a interceder por tantas famílias em sofrimento. O que aprendi com esta experiência é que Deus não parou de fazer milagres, não parou de nos amar e de nos surpreender com a sua misericórdia. Às vezes ele age através dos médicos, às vezes através dos medicamentos, às vezes através dos seus santos. A nossa tarefa é confiar, render-nos e acreditar que, mesmo na escuridão mais profunda, há sempre uma luz à nossa espera. O túmulo de Carlo, em Assis, tornou-se um lugar de peregrinação para milhares de pessoas todos os anos. Jovens, velhos, doentes, sãos, crentes e curiosos. Todos carregam as suas histórias, as suas dores e as suas esperanças. E Carlo Corrous, como fazia em vida, próximo, presente, como um amigo. Continuamos a ir, pelo menos,
uma vez por ano. Aquele santuário é o nosso lugar sagrado, onde tudo mudou. Cada visita revive a emoção daquele dia.